Oferecimento Invicta Assessoria. Cardno, quem tem medo da verdade. Olá, tudo bem com vocês? A gente hoje está botando esse conteúdo extra, né? Com algumas coisas que ao longo do programa vocês vão ver, nós vamos destacar. É uma situação assim até meio fora do roteiro, né? Espero que você goste. O formato é de estreia para que você possa participar do chat. Você gosta de conversar com seus amigos, né? Fez amizade no nosso chat, que beleza, né? No nosso canal, no YouTube, nas outras redes sociais. Então, nesse formato, você tem condição de conversar com as pessoas que você gosta aqui, pessoas que participam também do nosso programa. É evidente, hoje é dia do trabalhador, né? Nós temos aí o pronunciamento ontem do presidente Lula. O Lula falou, e aqui para mim, para nós, não disse nada, né? Interessante ele ter tentado jogar, coisa de marqueteiro mesmo, deve ter sido o Sidônio, jogar para a plateia que foi ele quem denunciou, foi ele que colocou a situação do INSS. Quando na realidade, se você pegar nossos programas aqui, o crescimento das fraudes foi exatamente do governo dele. Exatamente do governo dele. E já se sabe que tem gente metida, gente com dinheiro na cueca nessa situação. No nosso site, o cardno.com.br, se você dá uma olhada aí, você vai ver que ontem foi frustrante. Um ministro do Tribunal de Contas da União travou a investigação no Tribunal de Contas da União sobre a fraude bilionária do INSS. É a sexta vez que ele travou, viu? Sexta vez. Diz ele que na próxima semana vai ter julgamento. Próxima semana. Também destaque aqui que o sindicato ligado ao irmão de Lula, né? O irmão de Lula, ele é diretor desse sindicato. Já foi denunciado ao Tribunal de Contas da União por um salto milionário na arrecadação. Pra você ter uma ideia, esse sindicato do irmão de Lula, ele tem um salto assim impressionante. Começou a fazer uma arrecadação anual de cerca de 158 milhões de reais. Porque no primeiro momento, né, se falou em 100 milhões, que já é muita coisa. 100 milhões de reais é uma mega sena estruturada, né? Mas 158 milhões de reais é a denúncia que está no Tribunal de Contas da União, exatamente nesse sindicato, cujo diretor é o irmão do presidente Lula. Também outro destaque sobre a fraude. Fraude bilionária do INSS atingiu aposentados, analfabetos, deficientes e moradores de áreas isoladas. A investigação está revelando tudo. Isso me chama bastante atenção, porque é o seguinte, você imagina, o cara é analfabeto, né? Às vezes ele não sabe nem ler o contra-cheque do INSS, não sabe entrar no meu INSS. O cara está no hospital. Coisa mais grave, o cara é índio, está lá na selva, ele não entra nem na internet. Ele tem o benefício. Esse pessoal, geralmente, pelo que eu estou observando, caiu na CONTAG, que é aquela Confederação da Agricultura, que é tida ao longo dos anos como uma entidade séria. Só que o presidente do INSS, se você quiser rever o nosso programa do meio-dia, você dá uma olhada, ele disse que assinou 34 mil autorizações só para essa entidade. Imagina, 34 mil. E depois disse que não sabia, igual o Lula, né? Sabia de nada, é ele que está investigando, é ele que está apurando. Bom, se você acredita, para mim tá tudo bem, tá? Maravilha, tá? Numa denúncia do perfil TV Mar Azul, moradores frequentadores da praia de Suape, litoral sul de Pernambuco, alertam para o avanço do mar e a presença também de construções irregulares na faixa de areia. São alguns vídeos que foram colocados em redes sociais mostrando banhistas com dificuldade de circular, principalmente quando a maré é cheia. A água cobre quase toda a areia. Eu chamo sua atenção porque essa praia do litoral sul, é a praia de Suape, não tinha entrado ainda na visualização da população de Pernambuco. Geralmente se fala do avanço do mar em Jaboatão, Boa Viagem, ali naquela área de Olinda, Paulista, né, até a ilha de Itamaracá. Essa aí é litoral sul. A população cobra medidas urgentes das autoridades para combater a erosão costeira e também fiscalizar possíveis invasões numa área que seria pública. Nas redes sociais, o deputado estadual Abimael Santos denunciou que a UPAI de Goiânia, litoral norte de Pernambuco, está fechada. Fecha 4 anos.
4 anos a UPAI fechada. O parlamentar destaca que a unidade está pronta, equipamentos doados pela fábrica Fiat, mas está fechada desde a pandemia. O deputado diz que vai acionar a Secretaria de Saúde para resolver. Vê comigo a postagem. Estamos entrando agora em Goiânia, uma UPA especializada, foi doada, foi feita, porém, não atende ninguém. Vê se não parece aquele Stranger Things. Olha, parece que eu tô naquela série. Filma aqui, teu dinheiro, isso. Teu dinheiro aqui jogado. Isso aqui é antigo, ó. Olha aqui, ó. Oxê. Quem veio se tratar foi moto, foi. Eu acho que essa moto aqui, né? Ela vai ser atendida, né? O Homem-Aranha que dá certo aqui. Olha pra aqui, meu irmão. Olha pra aqui. Você tá entendendo? Teu dinheiro. Põe ele interditado. Governador, por que essa moto não tá funcionando? Me diga. Eu pergunto a vocês. Vocês querem um deputado que fique no ar-condicionado? Ou vocês querem um deputado que vá pro sol quente fiscalizar? Eu quero dizer o seguinte. Temos 2 anos do governo atual, 2 anos tá lá, né? Essa UPA foi entregue ainda no governo Paulo Câmara. O deputado pegou a UPA, verificou que estava fechada. Ela foi entregue no governo Paulo Câmara, na época da pandemia, poderia ter sido utilizada na época da pandemia, porque precisava de hospital, e não foi. Até agora. É impressionante. E foi doada pela Fiat, pela fábrica de carro lá de Goiânia. Isso é uma vergonha para o estado de Pernambuco. Por que não botaram para funcionar? Hein? Porque não roubaram? Porque foi a empresa, no caso uma empresa que doou? Não teve roubo, é isso? Não teve esquema? Rapaz, que esculhambação, hein? Presta atenção, o caso do deputado do PSOL. O último recurso de Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, foi rejeitado pela Comissão de Constituição e Justiça. Glauber vai responder por agredir um integrante do MBL com empurrões, teve um chute, 44 votos contra, e 22 a favor dele. Agora vai para o plenário. Os 503 deputados vão decidir se caçam ou não. São necessários 257 votos para ele perder o mandato. Não há data definida, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, prometeu pautar em até 60 dias. Esse acordo o Hugo Mota fez exatamente com ele. Por quê? Fez exatamente com ele. Para ele sair lá da Comissão de Justiça. Ele não estava na greve de fome, não. Ele estava na greve de fome. Portanto, o último recurso agora vai para plenário, vamos ver se vai ser cassado ou não. Estão falando que não deve caçar por causa de uma bicuda. Ele deu um chute, Pode ou não pode? O que você acha? É para caçar por causa de uma bicuda? O deputado dando bicuda no outro? É ou não é? Já os deputados federais Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, e Gilvan, da Federal, PL do Espírito Santo, eles fizeram uma imagem digna de MMA. Brigaram numa sessão da Comissão de Segurança Pública que ouviu o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski. A audiência foi interrompida depois que Lindenberg pediu ao presidente da comissão, o Paulo Bilinski, para cortar os comentários do Gilvan. Confusão generalizada, a Polícia Legislativa teve que ir para lá. Rapaz, vê a bronca, vai. Sendo que o chefe da AGU foi aquele mesmo que a Dilma queria passar um documento para aliviar o Lula. Então, o ministro da AGU não tem moral alguma. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Deputado Lindenberg, Vossa Excelência. Olha só, senhoras e senhores. Eu sei, Gilvan, eu vou... Silêncio aqui, por gentileza. Para iniciar uma provocação contra o deputado Gilvan, o senhor não tem a palavra.
O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra, o senhor vai respeitar a palavra do presidente. Rapaz, teve que botar a Polícia Legislativa na frente do ministro da Justiça, o Lindenberg Farias, que hoje é o marido da Gleisi Hoffmann, né? Que ia dar no... Meu, tá uma esculhambação. Daqui a pouco vão ter que caçar os deputados, porque um batendo no outro dentro do plenário. Esculhambação grande, né? Olha, uma ação na Justiça e um laudo médico poderão comprometer a reeleição de Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. Um acordo que garantiu o novo mandato de Edinaldo até 2030, formalizado pelo ex-presidente interino, o Coronel Nunes, poderá perder validade devido a declarações de problemas cognitivos de Nunes em um documento judicial. Edinaldo, ele foi reeleito após um acerto que encerrava uma longa disputa judicial pelo comando da CBF. O acordo homologado no STF em fevereiro de 2025 pelo ministro Gilmar Mendes, né? Esse acordo, inclusive, que valeu aquela reportagem da Piauí, aquela esculhambação, dizendo que Gilmar não poderia julgar, que quem teria que julgar era o André Mendonça, o Gilmar puxou, e que o Gilmar não podia julgar também porque tem uma empresa que hoje está no nome de um filho de Gilmar, que presta serviço milionário para a CBF. Meu amigo, é muita bronca. Mas Gilmar Mendes validou a reeleição, né, de 2022, abriu caminho para que ele fique no poder. No documento, uma das assinaturas é a do Coronel Nunes, ex-presidente da Federação Paraense de Futebol, que em 2024 reconheceu ter problemas cognitivos em uma ação judicial contra descontos da sua aposentadoria militar. Por causa disso, fontes no meio do futebol questionam a validade da assinatura do Nunes, dado o seu estado de saúde e a gestão de sua vida pessoal por sua família. Segundo o portal Léo Dias, inclusive queria fazer até um parênteses, o portal do Léo Dias tem dado furos em casos envolvendo corrupção na CBF, viu? Que parece que é um portal só de fofoca, né? Tem dado furo. Segundo o portal Léo Dias, o Coronel Nunes, ex-vice-presidente da CBF, recebeu mais de 3,5 milhões da Confederação entre 2022 e 2024, apesar de ter deixado o cargo em maio de 2022. Ou seja, ele deixou o cargo e ficou recebendo. Que bonzinho, né? É muito dinheiro essa CBF, né? É a camisa da seleção brasileira, né? Tudo quanto é patrocínio da seleção está lá dentro. Segundo as informações, esses repasses estão relacionados ao acordo que foi homologado pelo STF, justamente esse acordo do Gilmar Mendes que garantiu a reeleição do Edinaldo Rodrigues. Nas redes sociais, a influenciadora, a Bárbara de Stefani, né, a Bárbara que chama do portal Te Atualizei, né, explicou como Gilmar Mendes teria se tornado a pessoa mais influente na CBF. Ué, ele é técnico de futebol? Ele é dirigente da CBF? Não. É ministro do Supremo. Inclusive, ele ganhou a influência, segundo a Bárbara, por causa dessa homologação que garantiu a reeleição. Olha comigo. Todo mundo deve ter visto o escândalo da CBF e que, plim, o nome do Gilmar Mendes se tornou viral. Hoje, no mundo político, dá pra gente dizer hoje quem é a pessoa mais influente na CBF? Sim, hoje eu digo, assim, sem medo de hack, é Gilmar Mendes. Várias pessoas que eu entrevistei para essa reportagem me disseram que hoje, na prática, quem manda na CBF é o Gilmar Mendes e o filho dele, Francisco Mendes. Gilmar Mendes é sorteado como relator do processo movido pelo Partido Comunista do Brasil em favor de Edivaldo Rodrigues, presidente afastado da CBF. Meses antes desse rolê acontecer, em agosto de 2023, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, firmou uma parceria com o IDP, um instituto fundado por Gilmar Mendes e que tem como presidente sua herança genética, seu filho. O IDP, a partir daquele momento, ficaria com 84% das receitas da CBF Academy, algo que naquele ano gerou em torno de 9,2 milhões de reais. O ministro deveria dizer que honra, mas eu não posso, porque eu tenho negócios lucrativos com a CBF promovidas pelo cara que eu vou ter que julgar. Mas não foi o que aconteceu, já que Gilmar Mendes recebeu a denúncia, fez um Dória para quem alegou suspeição e determinou que o Edinaldo retornasse ao trono da CBF. Essas notícias do Supremo Tribunal Federal são notícias velhas, né? Porque
O Dias Toffoli, a mulher dele atuou com um escritório na JBF. O Dias Toffoli decidiu sobre a JBF. Agora, mesmo envolvendo aquele banco lá de Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, a esposa dele foi contratada como defensora do banco e o banco está também com julgamento no STF. Esse caso do Gilmar Mendes, e já houve outros casos envolvendo também o próprio Gilmar, que ele não se julgou suspeito. Agora, recentemente, teve um que se julgou suspeito, o ministro Zanin, que é o presidente da primeira turma, que vai julgar os atos golpistas. E ele se julgou suspeito dos atos golpistas porque ele era o advogado de Lula, porque ele processou o Bolsonaro? Não. Ele se julgou suspeito no caso de Collor, da Lava Jato. Ele disse, não, porque eu atuei na Lava Jato. Sim, mas uma coisa não é a mesma que a outra? Ou não? O que você acha, hein? O que você acha? A Justiça do Distrito Federal condenou o deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas, a pagar R$200 mil em indenização por dano moral coletivo após se fantasiar de deputada Nicole, com peruca amarela, em ironia a pessoas transgêneros no Dia Internacional da Mulher. O fato foi em 2023. A ação foi movida pela Aliança Nacional LGBTI+, e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, que alegaram crime de transfobia, discurso de ódio. A juíza Priscila Faria da Silva considerou que a conduta de Nicolas Ferreira ultrapassou o direito à liberdade de expressão, configurando um discurso de ódio. Já Nicolas Ferreira alegou que sua manifestação está amparada na imunidade parlamentar e que não configurou discurso de ódio. Nesse caso, cabe recurso, vai ser um recurso bem interessante, né, contra essa sentença, para a gente saber até onde está valendo a tal imunidade parlamentar no Poder Judiciário brasileiro. Nós estamos aí com uma decisão de primeira instância, a juíza aplicou uma multa de R$200 mil, o parlamentar já recorreu. Nas redes sociais, o jornalista Carlos Andreasa disse que Lula usa cargos em conselhos para agradar Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, para agradar o Alcolumbre, presidente do Senado, e outros aliados. Vê comigo a bronca. O governo Lula usa cargos em conselhos para agradar Mota, Alcolumbre e partidos aliados. O Planalto diz que indicações seguem a lei. Figuras ligadas aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, foram contempladas na distribuição desses postos, que além de influência na gestão dos negócios, rendem remunerações adicionais ao salário. O Planalto diz que as nomeações seguem exigências da lei das estatais e passam por avaliações dos comitês de elegibilidade das empresas que verificam a conformidade dos processos de indicação. Ligado ao republicano, sua indicação desse Marconi dos Santos partiu do ministro dos Portos e Aeroportos, de quem foi assessor quando o chefe da pasta exercia o mandato na Câmara. Aí Silvio Costa Filho vai para o Ministério do governo Lula, dos Portos e Aeroportos. Hugo Mota se torna presidente da Câmara. Marconi dos Santos vai para o gabinete de Hugo Mota e leva um cargo no Conselho Fiscal da Infraero, quando ministro dos Portos e Aeroportos, seu ex-chefe Silvio Costa Filho. O colunista do Estado de São Paulo, do Estadão, levantou uma situação, vários outros portais estão repercutindo essa mesma situação, que envolve também um ministro, vocês viram aí, que é daqui do estado de onde eu estou falando, estado de Pernambuco. Nas redes sociais, vídeo do Poder 360 questiona a plantação de cannabis se é uma situação sustentável. É interessante porque é o seguinte, o pessoal fala que planta é sustentável, animal não é sustentável. Carro a bateria é sustentável, carro a combustível de explosão não é sustentável, que é o combustível fóssil. Sim. Será? Então vamos olhar uma olhadinha nesse negócio da plantação da cannabis, vai. Todo mundo adora dizer que a cannabis é uma planta sustentável, que captura zilhões de vezes mais carbono do solo do que outros cultivos. Mas, na prática, a teoria é outra. Um estudo da Universidade de Berkeley revelou que a produção de cannabis nos Estados Unidos emite gases do efeito estufa equivalentes a 10 milhões de carros por ano. Isso se deve ao fato de que cerca de 2/3 dos cultivos de cannabis no país são produzidos na modalidade indoor,
o que promove um imenso gasto energético. Mas no Brasil, onde temos um clima perfeito para esse fim, com solo e água em abundância, temos tudo para virar referência em cultivo sustentável de cannabis em relação a outros países do mundo. O Brasil deveria liberar geral. Os ministros do Supremo liberaram 40 gramas apenas, né? Que inclusive não está na Constituição. Liberaram na tora aí, né? Os deputados, inclusive, criticaram, falaram, mas não tomaram providência nenhuma também. O que você acha, né? Eles produzem a cannabis, mas utilizam, no caso, energia, porque é a cannabis produzida praticamente em laboratório. 10 milhões de carros, hein? Pelo amor de Deus, é muita poluição, né? Nas redes sociais, o deputado federal Marcel Van Hatten, que é do Novo, destacou uma notícia de que o governo avalia premiar a cartilha que ensina jovens como andar com drogas. Esse negócio deu uma repercussão. Você acompanhou ou não? Foi uma bronca nas redes sociais. Eu vou trazer aqui para vocês, né? Porque foi tanta porrada que o governo teve que voltar atrás, tá? O projeto é tocado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos. Sabe de onde que é essa secretaria, não? Eu estou falando de uma secretaria dentro do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça que comanda a Polícia Federal. E a Polícia Federal, por lei federal, ela tem o dever, por lei federal, o dever de combater a droga no Brasil. Imagina, uma cartilha dentro do Ministério da Justiça. A proposta da cartilha foi batizada Deu Ruim, Fica Frio. O que fazer se você estiver com drogas e for abordado pela polícia? Após ser questionada, inclusive pela revista Veja, o Ministério da Justiça viu a repercussão, né? É igual a cartilha. Deu ruim, né, Lewandowski? Deu ruim. Aí anunciou que ia suspender o prêmio, disse que não coaduna com qualquer orientação, que afronte as leis do país, que possa representar a bula, as autoridades policiais. Rapaz, meu Deus do céu. Aqui no meu estado, a deputada federal Clarissa Teste falou sobre essa cartilha. Essa cartilha quase que ia ganhar um prêmio, imagina. Você já pensou o Ministério da Justiça fazer apologia à droga? O Ministério da Justiça, vem comigo. Uma cartilha que ensina seu filho a como andar com drogas e não se complicar com a polícia. E o governo Lula trabalhando para premiar essa imoralidade. Olha aí você cristão que fez o L, você vai continuar defendendo esse governo maldito que promove isso? Essa cartilha, ela é um instrumento para ensinar os jovens a como esconder drogas da polícia. Ensina o que fazer antes de sair de casa, na abordagem da polícia, o que fazer lá na delegacia. O tema aqui, ó, é deu ruim, fica frio. Fica frio se você for pego com droga, mantenha calma. Não deixe a polícia acessar seu celular. É isso mesmo. Em vez de ensinar que droga mata, destrói, afasta de Deus que leva o homem pra cadeia, ensina os nossos jovens a driblar a lei. Veja se isso não é incentivo ao crime. Gente, isso é cumplicidade com o tráfico, promover isso aqui. Para o Adrilles Jorge, né, que é o vereador de São Paulo, e é jornalista também, não é de se estranhar se premiar dentro do Ministério da Justiça essa cartilha. Ele chama o Brasil de República Invertida. Acompanha. País em que o próprio judiciário faz apologia, praticamente subliminarmente, ao uso de drogas, num país em que o judiciário diz que portar drogas não é crime, num país que faz olhos moucos e ouvidos moucos a quem usa drogas, num país em que vê a Cracolândia, as pessoas se suicidando em praça pública, apresentando risco de vida não só para si, mas como para outras pessoas, e você não pode fazer uma internação compulsória, é um país, eventualmente, que faz praticamente apologia ao uso de drogas. Então não é de se estranhar que esse país e esse governo, aliás, queira premiar exatamente uma cartilha que faz a apologia ao bom uso de drogas e para como se esconder da polícia, para como não ser abordado de maneira criminosa pela polícia, ou seja, uma inversão completa. O criminoso deveria ser quem usa drogas, quem vende, quem recebe drogas, e não quem aborda o usuário ou o traficante de drogas. Então não é de se espantar, é uma inversão moral em que um país cuja burocracia faz com que um presidente que foi condenado por corrupção volte à presidência da República. Você pode até defender, né, a cartilha, defender o uso, o consumo, sei lá. Mas você pensa direitinho, né, a dor de uma mãe, de um pai, quando
o seu filho, né, fica nessa vida e não tem jeito, não consegue resolver, não quer sair. Às vezes tem que pegar uma internação compulsória, internar na marra, imagina. Aí vem o Ministério da Justiça, não é função do Ministério da Justiça. Não tem uma porcaria dessa na lei. E ainda iam premiar, viu? Só não premiaram porque a revista Veja publicou e a repercussão foi tão negativa que eles voltaram atrás. O advogado constitucionalista, o André Marsiglia, criticou o posicionamento do ministro do STF, o Fux, no processo do golpe. Falou, bom, mas ele não está a favor aí do povo? Para ele, não. Para ele, o Fux tentou agradar todo mundo, mas isso não funciona. Vem comigo. Creio que se há alguma estratégia no Fux é ele acompanhar todo mundo, embora pense diferente. É aquela estratégia de, eu não gosto daquele lugar, mas eu vou com você. Sabe como a gente faz com um casal? A mulher da gente quer ir no lugar, a gente fala assim, poxa, eu não gosto de lá, mas eu vou para não dar problema. E o Fux é mais ou menos assim. Eu não gosto disso que eu estou fazendo, mas eu acompanho vocês aqui, vou com a maioria, mesmo que eu pense diferente. Agora, a gente precisa relembrar aqui que o Fux, o que ele está trazendo tecnicamente, embora apenas no argumento, é relevante. E, curiosamente, contraria a própria nota do Barroso desse final de semana. Porque quando ele diz que esse julgamento deveria estar na primeira instância, não deveria estar no STF, ele vai contra o que o Barroso disse na nota ao Economist, dizendo que seria absurdo o tribunal não estivesse julgando isso na sua primeira turma. E o Fux mostra bem que não é verdade, porque ninguém ali tem foro privilegiado hoje. E se ninguém tem foro privilegiado hoje, deveria estar na primeira instância. Mas se o alcance do foro privilegiado foi ampliado de ocasião pelo próprio STF, bom, então isso deveria ir ao plenário e não à primeira. E a Débora do Batom foi condenada, no final das contas, a 14 anos de cadeia. Já existe um consenso, né, ali que não deve-se colocá-la de volta ao presídio. Botaram ela com pulseira eletrônica em prisão domiciliar. Nas redes sociais, o deputado federal Gustavo Gaia postou um vídeo gerado por inteligência artificial mostrando justamente a estátua da Justiça lá do STF que a Bárbara botou lá, perdeu mané, né? A estátua ganhando vida. Na postagem, o deputado relembra a condenação da cabeleireira pelos atos de 8 de janeiro. Você tá vendo aí, ó, o vídeo, ó. Quer ver? Ó, a estátua vai levantar, ó. E faz uma simulação, né, dela andando. Lembrando que ela realmente pichou a estátua, perdeu o mané com um batom, né, passou 2 anos presa. Os filhos dela, pequenininhos, quando ela chegou em casa, os meninos tudo já maior, tudo grande. 2 anos presa. Passou 2 anos presa, por causa do batom. E agora ela mantiveram a condenação. É claro, teve ministro que votou contra, mas a maioria votou a favor de condenar a Débora a 14 anos de cadeia. A comissão de anistia declarou o ex-senador Álvaro Dias como anistiado político. Você sabia que o Álvaro Dias ele foi exilado, não? Até porque ele tem uma tendência muito mais assim, centro, né, direita. Criticou muitas vezes o PT. Não sei nem como é que está a atuação dele nesse momento. Ele atuou como vereador em Londrina entre 1969 e 71, sem receber salário, por conta das regras impostas na ditadura militar. A decisão permite a contagem do tempo para aposentadoria no serviço público. O relator favorável foi o conselheiro Rodrigo Lentes, que destacou que a falta de remuneração foi uma manobra do regime militar para excluir trabalhadores da política. Portanto, tá aí, ó. Vou botar aqui o Álvaro Dias, já foi senador, né? Ele anistiado, foi considerado anistiado. Quando o pessoal fala sobre anistia, ainda tem gente ganhando ainda da anistia ampla, geral e restrita da época da ditadura militar. Nas redes sociais repercute vídeo que mostra políticos que apoiam atualmente o presidente Lula fazendo críticas ao petista em outros tempos. É aquela história do virar a casaca. Vem comigo. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Paulinha, eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT.
Denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Agora, se precisa de uma exegese para o texto, aí eu digo, é corrupção, claro que é corrupção. O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que Você tem dúvida? Estou perguntando não, você tem dúvida? A posição da senhora. É crime de corrupção. Tem mais, viu? Botou aí a Marina, a Tebet, né, que é ministra de Lula, né? O Boulos falando contra Lula, né? O Janone nem se fala, né? Essa fala dele é lanchinho. Tem coisa pior, viu? Também nas redes sociais, repercutindo ainda a comparação entre comitivas ao Vaticano, né, para o enterro do Papa, do presidente Lula e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ambos estiveram presentes no funeral do Papa Francisco. As imagens, né, chamam a atenção, porque você pode observar, oficialmente, você tinha na comitiva de Lula 20 pessoas. Oficialmente, na comitiva de Donald Trump, 4 pessoas. Estou falando oficialmente. O que se fala, e já tem pedido de investigação, é que foi uma multidão dentro desse avião da FAB, viu? Inclusive, foi filmada numa entrevista até a namorada do presidente do Supremo, que não está na lista. Imagina, o líder da oposição na Câmara, o Zucco, né, deputado, lá do Rio Grande do Sul, cobrou do ministro Rui Costa da Casa Civil os gastos da comitiva brasileira para o funeral do Papa Francisco lá em Roma. Ele pediu a lista completa dos participantes, os critérios de escolha, o custo total, o detalhamento das despesas. A lista que foi divulgada pelo Planalto aponta 20 nomes. Só que é o seguinte, é como eu disse, oficialmente 20 nomes. Mas as pessoas que descem daquele avião dá muito mais de 20. Inclusive, foi flagrada, vou repetir para vocês, uma namorada do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Até agora, apenas os gastos de 4 senadores foram divulgados. Será que vão divulgar, não? Hein? Lá na Band News, o jornalista Eduardo Oineg observou que enquanto outros países enviaram poucos representantes lá no enterro do Papa, o Brasil liderou. Foi a maior delegação. Vê o que ele disse. A comitiva agora para o funeral do Papa Francisco, a maior do mundo, eu disse agora, 50% das comitivas que estavam lá mandaram uma autoridade. 20% mandaram 2. O Brasil foi o único país que mandou 20 autoridades. Ah, mas o Brasil é o maior país católico do mundo. Até é em números absolutos. Agora, no México, tem mais católico percentualmente e eles mandaram 3 pessoas. A Colômbia tem ainda mais do que o México e a Colômbia mandou 2 pessoas. O governo dos Estados Unidos foi com o presidente e a primeira-dama. O Congresso acabou mandando 15 pessoas, recebeu crítica da imprensa por causa disso, mas nem assim passou o Brasil. Estava lá o presidente, a primeira-dama, o ministro da Justiça, Direitos Humanos, Desenvolvimento Agrário, Relações Exteriores e Dilma. O que Dilma estava fazendo lá, né? Luiz Roberto Barroso, o único presidente de Tribunal Superior presente ao funeral. Não do Brasil, do mundo. O que ele estava fazendo lá? Dito e feito. Aliás, por falar nessa questão do maior país católico do mundo, o catolicismo no Brasil perde sua hegemonia ano a ano. Nos últimos 35 anos, segundo a Folha de São Paulo, né, vem perdendo católicos. Então preste atenção que eu vou mostrar aqui direitinho para você esse gráfico. Segundo a Folha de São Paulo, em 1940, 95% da população era católica, mas em 2010 caiu para 64,6%. A projeção é que até 2032 os evangélicos superem os católicos. Fatores como a dificuldade em acompanhar o crescimento urbano e a maior afinidade do discurso evangélico com o capitalismo explicam essa transformação.
Eu até achei a explicação da Folha de São Paulo um pouco simplista, né? Muito simples. Eu tô vendo aqui que tem, inclusive, muito católico que é só da boca para fora. Eu vi essa semana, numa grande emissora do país, o pessoal perguntando, fulano, você é católico? Um jornalista bem conhecido, né? Para não gerar constrangimento, eu não vou falar. Ele disse, olha, eu fui batizado, mas o cara nem sabe rezar, pô. A verdade é, não sabe rezar. Não sabe rezar. Uma Ave Maria e um Pai Nosso. Tá? Pulseira religiosa oferecida pela igreja do bispo Bruno Leonardo com citações do líder religioso tem sido amplamente solicitada pelos fiéis. É um símbolo de devoção. Entretanto, os fiéis pedem a pulseira pelo site e recebem um carnê de pagamento. Cada folha do qual corresponde a R$50 por mês. Aí fala, não, é para pagar de forma voluntária. A prática gerou críticas, alguns questionamentos, né? A fé, o comércio. Tem um vídeo, inclusive, questionando. Solta. O carnê mais que vencedor, que graças a Deus, meu pai, sou a vencedora que Deus quer e pode. E outra coisa, outro brinde que vem aqui, viu? Olha, a pulseira mais cobiçada do Brasil, a do Salmo. Não, aqui é de nada faltando. Nada quebrado, nada fora do lugar, ô Glória. Nada faltando, nada quebrado. Nada fora do lugar. Peste essa geladeira, véia. Que tá fazendo dentro dessa casa? E aí, o que você achou, hein? 50 pau por mês, viu? R$50 o carnezinho, hein? Nas redes sociais, a deputada federal, e que é médica, né, a Mayra Pinheiro, criticou algumas compras da presidência da República, alguns alimentos, né? O que ela disse, ó? Quem aí não gosta de um cafezinho e de um queijinho de coalho? Mas você já pensou em comer um queijo de coalho de R$11 mil? E que tal um mix de doses de 12 mil? Um verdadeiro banquete, digno de um rei. Mas, na verdade, esse é o valor gasto das contas públicas para alimentar o pai dos pobres, o presidente Lula. Oi, presidente, achei caro demais esses itens que o senhor comprou para os seus almoços e eventos oficiais. O senhor que defendeu que se tá caro, não compra, gastou mais de R$1 milhão em produtos alimentícios de luxo. Ah, mas é porque não saiu do seu bolso, né, presidente? Eu lembrei que quem paga suas contas sou eu e o povo brasileiro, que tem de deixar de comprar café, de comer o seu queijinho de coalho para não faltar dinheiro para os seus almoços chiques e caros. E quando eu penso que eu já vi de tudo no seu governo, presidente, o senhor ainda me surpreende. E criticaram no outro governo que o Bolsonaro comia leite moça, né? Que fez uma listação aquele leite condensado, né? E ele gosta do leite moça. Meteram o cacete em Bolsonaro naquela época. Aí, o seguinte, esse povo fala de pobre, mas só usa coisa de rico. Nunca vi. Eu já até falei algumas vezes aqui sobre o sapatinho do Lula, uma sapatilha da Janja. E agora, nas redes sociais, os internautas começaram a destacar que a primeira-dama, a Janja da Silva, apareceu usando um calçado, que é um mocassim. O valor desse mocassim é R$ 8.550. Em paralelo, algumas pessoas lembraram de uma fala de Lula sobre a ostentação. Vê comigo. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Você compra quantas televisões, quantos televisores com R$ 8.550, que é o que vale só o sapatinho da Janja? Me diz. Dá para comprar quanto? Uma assim de 40 polegadas, né? Que tá aí na faixa de 2.000, 2.200, né? Meu amigo, é muita hipocrisia, né? É muita hipocrisia. Aí tem o seguinte, Bolsa Família, né?
que a gente sabe que vários estados brasileiros têm mais Bolsa Família do que carteira assinada e não entra no desemprego, é uma confusão do tamanho de um trem. A ministra do Planejamento, a Simone Tebet, disse numa entrevista na CNN que o Bolsa Família poderia estar estimulando a informalidade entre os beneficiários. Olha só, é até bonito ela falar, né? Porque pode estar estimulando a informalidade. Sim, vamos traduzir. A pessoa não quer ser empregado, não quer, porque tem o Bolsa Família, não quer ter uma carteira assinada, porque tem o Bolsa Família, tem medo de perder o Bolsa Família. Lembrando que muitas pessoas, que é inclusive 33% do pessoal do Bolsa Família, são pessoas que têm mais de 10 anos ganhando, recebendo. Quando Fernando Henrique Cardoso criou o Bolsa Escola, que deu origem ao Bolsa Família, era só para botar o filho na escola, divulgar a frequência do filho da escola, estimular a educação. Perdeu a finalidade, completamente, né? E a Simone Tebet, a ministra, reconheceu que o programa é essencial, mas destacou que tem que ser aprimorado e que é mudança a partir de 2026. Vem comigo. De forma objetiva em relação ao Bolsa Família, nós temos dois dados. O primeiro e aí acabar com o mito de que o Bolsa Família gera desemprego, ou seja, as pessoas não buscam emprego porque tem Bolsa Família. Isso não é verdade e o estudo mostra isso, ou seja, o Bolsa Família é um programa social relevante, importante e que tem impacto econômico. Isso significa, inclusive, participação no PIB. Ajuda a movimentar a economia, inclusive, dos menores municípios brasileiros. Agora, paralelo a isso, o que a gente verifica desde a época da pandemia, em função do piso ser R$600 para o unipessoal, em função disso, em alguns momentos a gente verifica que o Bolsa Família no nível que está, ele de uma certa forma estimula a informalidade. Não é que ele é o fator principal da informalidade, nós temos N razões para a informalidade. Então, este é um dado importante. É um dado que de alguma forma diminui a importância do Bolsa Família, muito pelo contrário. Isso mostra que nós estamos zelando por um programa que precisa ser melhorado. Na realidade, a melhora que eles devem anunciar, fique ligado, se você concorda ou sem corda, não sei, fique ligado, porque é o seguinte, a melhora é que 2026 tem eleição. Acabou a eleição, o grosso vai entrar. Qual seria o grosso? Meu amigo, o governo está ferrado. O governo não tem dinheiro, mesmo com uma arrecadação trilionária, uma arrecadação enorme. O governo é déficit atrás de déficit. Então vai fazer o quê? Vai ter que cortar. Uma das coisas é esse programa social, Bolsa Família. Então, acabou a eleição. Se ganha ou quem ganha, vai ter que mexer. Não sei como vai mexer, mas vem bronca por aí. Ou seja, como o nosso presidente disse recentemente, o grosso vem aí. Queria agradecer sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, pessoal, que ao longo da estreia também participou do chat. Até lá. Atenção, hein? Para tudo agora que eu vou falar de benefícios do INSS, que é um direito seu. Você tem mais de 65 anos e nunca pagou ou contribuiu com o INSS? Sofreu algum acidente ou tem alguma doença que te impeça de trabalhar? Tem algum filho especial com alguma deficiência? Ou que tem um transtorno do espectro autista? Saiba que é um direito seu receber um salário, mesmo nunca tendo contribuído com o INSS. Agora, a maior negociadora de dívidas bancárias do Nordeste te ajuda a receber o benefício do INSS. Só na Invicta Prev, a consultoria é gratuita e você só paga quando o seu benefício for aprovado. Se você é de qualquer lugar de Pernambuco, liga para 81-3201-9176. Ou então, se quiser, manda o zap 81-99234-9408 e saiba como a Invicta Prev vai te ajudar. Invicta Assessoria, a solução perfeita para seu benefício do INSS.